e vamos apresentar na disciplina de português, professor Magno, sobre a prevenção da gravidez na adolescência e a situação do enfermeiro. Nós temos aqui nossa colega Shirley, Matheus, Lorena, Vinícius, João Ian e Yara. Boa noite, meu nome é Matheus. Vamos dar início agora à introdução do trabalho sobre a atuação do enfermeiro para prevenir a gravidez na adolescência. Durante todas as ciências da humanidade, a fase com maiores perturbações psicológicas, perturbações comportamentais é a fase da adolescência, causada por uma grande mudança hormonal e comportamental. Podemos enfatizar essa parte hormonal como uma das mais cruciais para uma gravidez indesejada, por conta da grande excitação do comportamento sobre o sexo oposto e por aí vai. Devido à grande vulnerabilidade desses jovens, desses adolescentes, a responsabilidade cai como um todo na sociedade geral. Então, nós como equipe de enfermagem, nós devemos sempre ter um cuidado com o acompanhamento da responsabilidade, o acompanhamento do desenvolvimento comportamental, psicológico dessa faixa etária, né? E os impactos na relação social entre as adolescentes grávidas são muito grandes. Podemos enfatizar os impactos financeiros por não estarem, às vezes, com uma vida consolidada, o pai às vezes não está trabalhando, a mãe também, então causa grandes perturbações, tanto para a criança quanto para a mãe, né? Questões alimentares e por aí vai. E também o impacto no relacionamento, na sociedade como um todo, né? Podemos enfatizar também a pressão que a mãe sofre mediante a família por ter acontecido tal gravidez indesejada e os comportamentos mediante ao relacionamento dentro de sua casa, né? Podemos enfatizar aqui também a questão da pressão psicológica que a mãe sofre, que a criança sofre, então todas as perturbações vão ocasionando problemas na mãe, na criança, psicológico, e a perturbação, o desenvolvimento dessa criança acaba sendo perturbado por conta dessas irresponsabilidades ou desses atos cometidos sem pensar, né? No nível fisiológico, que para mim é um dos mais importantes, relacionado a nós da enfermagem, o corpo da mãe não está preparado para tal ato. Então, os riscos de aborto espontâneo crescem consideravelmente. Então, se as pessoas soubessem assim o risco por conta da fisiologia do corpo mesmo, por conta do risco tanto emocional, porque muitas mães entram em depressão pós-parto e problemas psicológicos são muito adversos. Então, a gravidez indesejada, ela pode causar problemas irreversíveis e muito grandes do que a gente pensa, né? Ao contrário do que a gente pensa. Então, fazendo analogia a nós da equipe da enfermagem, nós como enfermeiros, temos um papel crucial no desenvolvimento, na capacitação desses adolescentes. Então, nós podemos fazer campanhas em locais públicos, locais que atraiam eles, sempre de uma forma leve, conscientizando e aos pouquinhos e permeando a mente deles para que esse problema venha a se reduzir e nós como sociedade possamos viver melhores dias, né? Boa noite, meu nome é Sheila e eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Bom, a gravidez na adolescência é considerada quando ocorre entre os 10 a 20 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil, ele apresenta índices elevados, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, esse índice deu uma reduzida e foi lá para 17% entre os anos de 2004 a 2015. São existentes diversas consequências e riscos por causa dessa gravidez na adolescência, dentre elas a evasão escolar, a morte materna, o aborto natural, o nascimento prematuro e riscos à saúde também da mãe, porque na maioria das vezes pode ocorrer uma ruptura do colo do útero. Bom, esses fatores, eles acabam meio que fazendo com que a perpetuação da pobreza, do baixo índice de escolaridade, né, dos problemas sociais e econômicos, afetem mais ainda tanto a mãe quanto o bebê. E foi pensando nisso que o governo federal instituiu a lei de número 13.798, que foi instituída lá dia 13 de janeiro de 2019, com o intuito de promover a semana do combate à prevenção, né, de gravidez na adolescência. Então, o governo federal, juntamente com lá, o poder público e a sociedade civil, tem que promover ações com o objetivo de conscientizar as pessoas, não somente as pessoas como os adolescentes, né, a se prevenirem. Então eles promoveram essas ações de formas preventivas e educativas para poder contribuir para o baixo índice de gravidez na adolescência.
Bom, como foi abordado no slide, conforme a pessoa, né, no caso a adolescente, ela engravida e tal, vai ter uma tendência maior a ela abandonar os estudos, porque ela não vai ter uma rede de apoio, ou ela vai ter que trabalhar, então não vai ter que fique com a criança, ou na maioria das vezes ela vira mãe solo, que é o que acontece, né, na grande maioria, então ela tem que meio que cuidar dela e do bebê. E com isso, ela tem 3 vezes menos chance de conseguir um diploma e também uma oportunidade no mercado de trabalho. Mas também existem diversos outros fatores que desencadeiam essa gravidez na adolescência. Dentre elas está aí a falta de conhecimento, né, no manuseamento dos contraceptivos. Também está a falta de acesso, que na maioria das vezes esses adolescentes não têm um acesso adequado, a ingenuidade, juntamente com a submissão, né? Também, na maioria das vezes, as meninas, elas sentem vergonha de falar com seus parceiros para poder usar o preservativo. Aí vem o abandono, vem a violência. E hoje, as meninas, elas começaram cedo demais a ter uma vida sexual ativa, no caso, precocemente. E a relação familiar, ela também ajuda bastante, né? Na verdade, piora a situação das meninas para que elas tenham a gravidez precocemente. E é por isso que aqui no Brasil, cerca de 1 a cada 7 bebês são de mães adolescentes. E em cada 1 hora nasce 48 bebês também que são de mães adolescentes. Boa noite, meu nome é Lorena e eu vou falar sobre a importância dos enfermeiros. Deve haver uma percepção dos médicos e enfermeiros sobre este grupo, avaliando a assistência dos adolescentes na atenção básica. Apontar a presença ou falta do apoio social que os adolescentes recebem durante a gestação. Muitas vezes, companheiros abandonam e outros apoiam. Os profissionais de saúde e os professores, eles têm um dever de ser o apoio social desses adolescentes. Na maternidade, os adolescentes, eles recebem 4 tipos de apoio: o emocional, o informativo, o instrumental e o de reforço. Houve alguns relatos de falta de profissionalismo e os profissionais de saúde se enquadram como orientadores de apoio informativo, com conselhos e a empatia. Bom, meu nome é Vinícius, boa noite. Hoje eu vou falar, dando continuidade à fala da colega Lorena. A atenção revertida dos agentes comunitários de saúde para com os jovens ainda tem pouca singularidade no Brasil. Muitos enfermeiros ainda se abstêm dessa tática de estar indo nas escolas fazendo palestras, mas ainda assim o distanciamento desses jovens com essas palestras vem dificultando ainda mais o poder público por conta da taxa de natalidade e de jovens da idade de 9 a 12 anos engravidando e deixando assim seus estudos de lado. A gravidez na adolescência constitui um problema de saúde pública, visto quando essas crianças acabam tendo problemas psíquicos e até mesmo deixando de estudar para cuidar das crianças. Isso causando um defeito muito grande no Ministério da Educação, que busca sempre orientar essas jovens grávidas, mas assim, mesmo assim ainda está escasso essa demanda aí de estar ajudando essas jovens grávidas durante todo o processo de gravidez. A importância do acompanhamento interdisciplinar, tanto de professores nas escolas, tanto de enfermeiros em hospitais, ainda é de grande popularidade no Brasil, mesmo ainda que essa taxa de nascimentos de crianças, de mães ainda jovens, essa taxa ainda tem um percentual ainda bom. No Brasil, no ano de 2022, na pandemia, aumentou cerca de 70% das natalidades de jovens da idade de 9 a 12 anos. Com isso, os órgãos públicos buscaram, junto com as universidades federais, manter um processo de educação visando essas adolescentes, né? Tanto homens, tanto os meninos, quanto as mães.
E com isso, obteve no ano de 2022 cerca de diminuição, ainda que pouco, mas singularizando o processo dos anos passados, esses processos ainda estão desencadeando mudanças desses jovens. Cerca de 12% de diminuição dos casos de gravidez na adolescência no Brasil no ano de 2022 mostrou que ainda assim, tendo problemas estruturais mediante o governo atual, mostrou assim que muitos jovens buscaram a melhoria, né, nas escolas, tanto os enfermeiros, tanto os professores e comunidade em geral. Meu nome é Yara e eu vou falar um pouquinho sobre ambulatório do adolescente. Bom, a maternidade escolar CIS é uma unidade complexa hospitalar da UFC. Ela vem cuidando, prestando serviço para cuidar do adolescente há 35 anos. Ele vem prestando serviço ao público, né, para chegar a todos os adolescentes, e já fizeram desde 1987, já fizeram mais de 50.500 atendimentos, e foram feitos 37.470 partos de crianças, de adolescentes, né, de 10 a 19 anos. Bom, a faixa etária atendida é de 9 a 14 de meninas e de meninos de 11 a 14. A vacina contra a meningite em adolescentes de 11 a 12 anos. Então, eles têm todo esse suporte para oferecer a essa faixa etária. Bom, os serviços também incluem teste rápido de HIV e também detectar se a criança tem sífilis também. Bom, o ambulatório, ele é uma referência, né, muito grande. Ele também tem planejamentos para esses adolescentes, para prevenir, né, tanto contra doenças sexualmente transmissíveis, também como prover anticoncepcionais. Meninas, o DIU, né, que é injetável, e também a injeção, e também o uso oral, que são comprimidos. Bom, além desses remédios que eles proporcionam, também eles têm uma orientação, né, de doenças, do que pode ser evitado, do que pode ser melhorado. Então, essa instituição é para melhor, assim, atender os adolescentes, focado diretamente para esses adolescentes, não só com remédios, mas também com conscientização do que eles podem fazer. Boa noite, meu nome é João Ian e eu vou falar sobre a atuação do poder público na gravidez e adolescência. Existem medidas desenvolvidas pelo governo federal com o intuito de prevenir e diminuir a taxa de mortalidade de mães jovens e já gestantes. Existem também medidas educacionais voltadas para as escolas com o intuito de sinalizar, melhorar a educação sexual e também apresentar os métodos contraceptivos que já existem no nosso sistema único de saúde e que são disponibilizados gratuitamente. Boa noite, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre as principais conclusões desse trabalho. Bem, a fase adolescente é marcada por grandes mudanças e alta vulnerabilidade, principalmente de adolescentes que são inseridos em famílias pobres. Também existe a complicação, né, durante a gravidez, tanto para o adolescente quanto para o bebê, porque a gravidez exige mais consultas, exames, e essas pessoas que não têm condições, né, essas jovens mães que não têm condições, acabam sendo prejudicadas. Uma coisa citada no artigo que ajudaria seria o caso da empatia prestada a esses adolescentes, através de um elo promovendo a saúde entre o indivíduo e o enfermeiro, transmitindo a atenção, preocupação, todos esses fatores, tanto no ambiente hospitalar quanto na atenção básica. Um fato citado é que não houve, né, uma pesquisa mais ampla sobre a prevenção da gravidez na adolescência nas escolas, mas um dos resultados encontrados é que é necessário uma maior oferta, uma melhoria da oferta dos enfermeiros a esse grupo de pessoas tão abaladas que são as mães prematuras, tão jovens.